Olá, muito bom dia, um grande abraço para você que está aqui ao vivo no ICP Academy, a nossa universidade corporativa de PNL. E nós temos uma constância, diariamente, de segunda a sexta-feira, nós estamos aqui das 8 às 9 da manhã, e você pode estar assistindo também no gravado. Mantenha sempre a constância de estar acompanhando as nossas aulas. Nós sabemos da importância da constância, tanto que em nossos eventos, treinamentos, sempre nós temos o acompanhamento pós-treinamento para que nossos alunos possam ter a constância da transformação. E para que nós possamos aprender ainda mais a importância da constância dos diversos aspectos da neurociência, da PNL, do desenvolvimento humano, temos aqui hoje nosso CEO Marcos Mazzulo. Mazzulo, seja bem-vindo para nós darmos continuidade na constância do aprendizado no ICP Academy. Maravilha, negreiros. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar assistindo essa aula, mas espero que ela seja uma aula que traga bons resultados aí para a sua vida, porque o assunto diz respeito a todos nós e, como o Negreiros falou, tem influência em vários aspectos da nossa vida. Eu vou trazer aqui para vocês, dentro do que nós entendemos ser constância, um pouco da visão da neurociência, para que vocês possam aproveitar aí essas evidências produzidas pela neurociência para implementar a constância na vida de vocês. Que, aliás, provavelmente vocês já usam essa habilidade em alguns aspectos da sua vida, em outros precisa melhorar a utilização da constância. Mas se nós pegarmos aqui o entendimento do que é constância, uma coisa que é verdadeira em relação à constância é que muitas vezes ela está sendo subestimada, porque é uma das virtudes mais essenciais que nós podemos desenvolver para termos sucesso nas áreas da nossa vida. Isso tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Ela se manifesta na nossa capacidade de manter o esforço contínuo, focado, consistente, em direção ao nosso objetivo. E mesmo que diante desse caminho focado no objetivo apareçam desafios, distrações, obstáculos, embora a constância possa parecer menos glamurosa, vamos dizer assim, do que a motivação, do que a inspiração momentânea, mas ela é o que permite que as pessoas se transformem. Ela que permite que os nossos sonhos se transformem em realidade. E a neurociência traz aqui alguns insights valiosíssimos sobre por que a constância é tão crucial e como que a gente pode desenvolvê-la. Tá? A neurociência ela sugere que a constância é uma característica moldável do nosso comportamento. Portanto, se é uma característica moldável, a gente pode desenvolver e, além disso, pode aprimorar. Baseado nessa capacidade do nosso cérebro de formar hábitos, é assim que a neurociência nos permite enxergar a constância como uma característica moldável do comportamento. Quando nós realizamos ações, por exemplo, repetidas vezes, o que acontece aqui dentro? Nós criamos conexões neurais. Essas conexões neurais, elas tornam as nossas ações mais automatizadas e menos dependentes de força de vontade, da nossa racionalidade, do nosso consciente. Ou seja, quanto mais a gente pratica, mais fácil aquilo que a gente está praticando vai se tornando. Isso dentro da neurociência é conhecido como neuroplasticidade. Vocês já me ouviram falar muitas vezes aqui dentro sobre essa neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar e mudar. A constância, ela particularmente se torna relevante na nossa vida quando a gente implementa as nossas ações, o nosso comportamento, a gente pauta os nossos comportamentos baseado nos nossos objetivos pessoais. Aí você pode observar, se você está buscando um estilo de vida mais saudável, por exemplo, se você está buscando a aprendizagem de uma nova habilidade ou buscando felicidade,
vai ser necessário um esforço consistente para que você alcance essas metas. Muitas vezes, as pessoas se desanimam quando não veem resultados imediatos. Isso é fato. Acabam desistindo, antes mesmo de dar uma chance real ao objetivo. Agora, é exatamente nestes momentos que a constância se destaca, minha gente. Você vê, ó, nós estamos hoje completando a aula de número 142 dessas aulas semanais que a gente está fazendo aqui. Essas aulas diárias durante a semana, ao vivo. Já foram 142 aulas esse ano. No início, que nós iniciamos esse projeto, muitos dos nossos alunos iniciaram assistindo às aulas ao vivo. Deram ali continuidade a algumas aulas, e o que aconteceu? Ao longo desses 142 dias, acabaram desistindo do ao vivo. E a gente que acompanha o desenvolvimento do aluno na plataforma, alguns foram para o gravado. Como eu digo, né? Eu não sei que horas você está assistindo essa aula no gravado, mas saiba, se você está assistindo no gravado, num horário específico todos os dias, isso é constância. Se você está assistindo uma aula aqui, outra ali, quando você vê uma postagem no grupo de alunos, ou quando você vê um fragmento nas nossas redes sociais sobre algum conteúdo, e você foi lá no gravado, isso não é constância. Nós vamos entender aqui esses desafios que a gente acaba se rendendo a eles e impede de criar essa constância. Quando a gente entende que o cérebro ele pode ser treinado para se adaptar a novos comportamentos, as pessoas podem se comprometer com a constância. Aliás, eu não diria só podem. Elas precisam se comprometer com a constância. O estabelecimento de metas pequenas, metas realizáveis, manter registro do progresso, do crescimento e, ao mesmo tempo, se recompensar por cada conquista, isso faz parte de estratégias eficazes para que você mantenha o seu foco, para que você construa a constância na busca dos seus objetivos pessoais. No mundo profissional, quando a gente vai para os objetivos profissionais, a constância, minha gente, é uma qualidade altamente valorizada. Eu vejo as pessoas buscando conhecer ou aprender novas habilidades para se diferenciar, né? Novas hard skills, né? Que são habilidades técnicas, conhecimentos específicos da profissão, da carreira, e deixando de lado o que pode verdadeiramente te colocar num patamar muito mais elevado do teu trabalho, que é a constância. Se você parar para pensar, o sucesso profissional, muitas vezes, ele vai depender dessa capacidade de enfrentar os desafios. Persistente. De maneira que você continue trabalhando em direção à meta, mesmo quando os resultados não são imediatos. O empreendedor, por exemplo, que trabalha incansavelmente no negócio dele, né, na empresa dele, ali é uma chance de você olhar e perceber o quanto a constância pode trazer resultados. O aluno, por exemplo, que se dedica a aprender continuamente, ou o profissional que busca se aprimorar constantemente, todos dependem da constância para atingir os seus objetivos. E a neurociência está mostrando que, à medida que nós nos empenhamos de forma consistente, a gente cria caminhos cerebrais. Esses caminhos cerebrais tornam as ações relacionadas àquilo que nós estamos objetivando mais fáceis de realizar. Isso vai significar que, com o tempo, minha gente, a constância vai se tornar uma parte natural da jornada. Isso facilita a conquista das suas metas profissionais. Eu dei aqui alguns motivos para que vocês coloquem, insiram aí a constância nos hábitos a ser desenvolvido. E como eu disse, provavelmente você tem em algum contexto da sua vida, em algum setor, você deve ter uma constância, nem que seja para o fracasso. Isso faz com que eu olhe
a disciplina de uma maneira muito peculiar. Tem pessoas que atribuem o fracasso profissional, pessoal, à falta de disciplina. Isso não é real. Porque, em verdade, essas pessoas têm disciplina. Tanto é que elas, disciplinadamente, alcançaram o fracasso. Então, o que precisa é utilizar essa disciplina de forma adequada. A constância, ela, sem dúvida, ela vai ser uma qualidade que você vai desenvolver para você se destacar, né? E ela pode ser uma das suas principais virtudes para o sucesso. Embora muitos possam entender que o termo constância, em um contexto geral, você não consiga ter, talvez, a força, a energia para manter isso o tempo todo. Por isso que eu estou aqui trazendo para vocês essa aula no dia de hoje, para que a gente possa compreender como que a aplicação da constância no nosso dia a dia pode melhorar os nossos resultados. Se você pensar em termos de significado que a constância tem para você, você vai encontrar, obviamente, a aplicação da constância de acordo com os seus filtros. A gente que estuda PNL sabe a importância dos filtros, porque são eles que nos permitem enxergar pontos que nós não estamos enxergando. Se a gente consegue abrir um filtro que até então estava fechado, a gente vai olhar com aquele filtro novo e vai enxergar de maneira diferente. Se você abrir o filtro agora para o que é a constância, provavelmente o que é que você vai estar dando para o teu cérebro? Uma importância, um significado que pode trazer ali um empenho maior na aplicação da constância na sua vida. Então, o que é constância? É uma capacidade que a gente pode desenvolver para manter um esforço contínuo e inabalável em direção ao nosso objetivo, ao nosso propósito. Repito, mesmo diante de desafios, obstáculos e adversidades. É a perseverança que nos impulsiona a continuar avançando, mesmo quando as circunstâncias parecem que são muito difíceis. Quando o progresso é lento, a gente não consegue enxergar o progresso. Ainda assim, se você mantiver ali os passos, né, o esforço contínuo em direção ao seu objetivo, seu propósito, você está ali criando, via neuroplasticidade, o hábito da constância, a capacidade da constância. Na prática, ela vai se manifestar quando você continuar trabalhando em direção a esse objetivo. Existem sentimentos passageiros, por exemplo, de desânimo, de dúvida, cansaço. É a força da constância que vai nos permitir seguir adiante. Quando as coisas não estão indo como planejado, a constância permite que a gente permaneça. Quando a motivação inicial diminui, a constância permite que a gente permaneça. Ela também está relacionada à consistência e o compromisso que você vai estabelecer com o teu objetivo. Isso vai significar você cumprir regularmente as tarefas necessárias para atingir o objetivo, né, as ações. Quando você desenvolve esse trabalho, mesmo diante de ações que podem parecer tediosas, desinteressantes, você está ali desenvolvendo a sua habilidade de manter o foco. Mesmo que a longo prazo, mesmo que a gratificação imediata seja muito pequena e você não crie aquela motivação, você não crie dopamina suficiente, ainda assim, se você tem ali estabelecido uma circuitaria, caminho neurológico de constância, isso vai te ajudar, vai te levar para um resultado muito mais eficaz, muito mais efetivo. Quando a gente faz a pergunta se a pessoa quer ter sucesso, automaticamente a resposta vem que sim. E
essa resposta, muitas vezes, ela está automatizada, principalmente pelo resultado que o sucesso pode trazer. Aí a pessoa diz assim, eu quero, mas é difícil. E eu sempre, quando ouço essa resposta, eu respondo. E aí vai um filtro que pode, para você, ser uma chave importante. É difícil, mas é possível. O fato de ser difícil faz com que algumas pessoas desistam. O que está acontecendo quando a pessoa desiste? Existe ali um caminho criado de fuga. E é natural isso acontecer às vezes. Não é problema nenhum acontecer esse sentimento, esse desejo de fuga, de desistência. Todos nós somos falíveis. Todos nós, em algum contexto, em algum momento, pensa em desistir. Mas é aí onde entra a importância de você ter criado no seu repertório comportamental a constância. Você precisa fortalecer essa habilidade. E como eu disse no começo da aula, é uma habilidade, e isso não sou eu que estou dizendo apenas, é a neurociência que me dá esse suporte para dizer isso, é uma habilidade que pode ser aprendida, que deve ser aprendida. Né? A constância, minha gente, ela é essencial para a gente alcançar os nossos objetivos pessoais. A possibilidade da gente melhorar a nossa saúde, desenvolver novos conhecimentos, cultivar relacionamento significativo. Isso vai influenciar tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Se você pensar no motivo pelo qual a constância é tão importante para você, né, isso vai exigir de você um esforço contínuo? Claro que vai, mas isso pode te colocar num resultado muito melhor. Se você olhar as pessoas à sua volta que tiveram aos seus olhos grandes conquistas, raramente essas grandes conquistas aconteceram da noite para o dia. Essas conquistas que são grandiosas, elas foram construídas ao longo do tempo, passo a passo. É a constância que nos permite persistir nessa jornada, mesmo quando o caminho é desafiador. Isso é importante repetir sempre. Isso pode criar um mantra para você. Tem um momento dentro de uma jornada nossa, que é o LCP, que eu sempre questiono. As pessoas, muitas vezes, elas querem grandes transformações na vida. Mas grandes transformações na vida só vêm com pequenas transformações somadas entre elas. É essa soma que vai promover uma grande transformação. Cultivar a constância requer autodisciplina, não tenho dúvida. Requer determinação. Agora, se você quiser algumas formas, algumas possibilidades que podem ajudar você a fortalecer a constância, primeiro é importante você estabelecer metas claras, específicas, mensuráveis. Essas metas específicas, essas metas mensuráveis, elas vão ajudar você a manter o foco e a direção. E uma dica que eu dou, não estabeleça metas de longo prazo, longuíssimo prazo. Porque há uma mudança constante no mundo. Há uma mudança constante nos contextos, que, aliás, uma característica necessária para que você possa criar constância na sua vida é um pouco da flexibilidade. Porque quando vem a dificuldade, quando vem a mudança no estabelecimento, né, das situações vividas, essa flexibilidade vai ajudar você continuar buscando aquelas metas específicas, aquelas metas claras e metas de curtíssimo prazo. Como eu disse, são as pequenas transformações que vão se somando e se tornando uma grande transformação. Mas o que é importante também? Você criar um plano. E a gente, se nós não tivermos planos para fazermos as coisas, nós não conseguimos criar o hábito da constância. Mesmo
Eu sei que existem traços de personalidades nas pessoas, em algumas pessoas, que são muito focados no momento presente, que são, talvez, cultivados ali o improviso como uma das características mais importantes que a pessoa tenha. Mas ainda assim, se você estabelecer um comportamento, um padrão de comportamento, mesmo focado no momento presente, mesmo tendo como uma carta na manga o improviso, se você mantiver um plano, isso vai ajudar você a desenvolver a sua constância. É importante você manter registro de tudo. É importante você anotar. É importante você ter um caderno de anotação aqui, ó, onde você registra o teu dia, onde o que você vai tendo de insight, tendo de pensamento, tendo de conversas com as pessoas, você mantenha um registro disso. Isso aqui vai ser benéfico para que você possa consultar de vez em quando. Então, isso é uma ação importante. Isso vai te ajudar a ter constância. Se você não anota, se você não escreve, se você não registra, fica perdido. Outra coisa também que você deve fazer para que você ajude o teu cérebro a criar essa habilidade de constância, celebrar, reconhecer as realizações. Nessa jornada, né, quando você vai reconhecendo o que você fez, isso vai te dando motivos para continuar. Isso vai te ajudar, sem sombra de dúvida. Então, crie um ritual de celebrar as coisas. Por exemplo, chegar a uma constância de 142 aulas ao vivo é motivo de muita conquista. Dessas aulas, quantas aulas vocês que estão aqui participaram? Por exemplo, tem o Luiz, que desde o começo tem participado bastante, né, Luiz? Luiz está aqui constantemente. Às vezes, né, por algum motivo, não participa no ao vivo, mas talvez de todos que estão aqui, o Luiz é o que mais tem presença no ao vivo. A Magali também andou sumida, mas está aqui também, é outra aluna que está sempre no ao vivo. E isso faz com que as pessoas que tenham essa prática generalize para as outras áreas da vida. Às vezes as pessoas não conseguem enxergar o quanto isso pode ser benéfico em várias áreas. Se eu tenho constância em um determinado contexto da minha vida, em um determinado setor, isso pode ser generalizado para os outros setores, para as outras ações. Você quer ver uma coisa? Há uma necessidade muito grande, principalmente em determinada faixa etária, de fazer exercício físico. Mas tem muita gente que não tem constância em exercício físico. E é uma necessidade. Mas, por exemplo, consegue ter constância de todos os dias acessar uma rede social. Tem uma rede social que a pessoa acessa todos os dias. E quando precisa usar essa constância para a saúde física, não consegue. Agora, o que falta para essa pessoa? Porque uma coisa é fato, a neurociência mostra isso. Se ela tem constância em algum setor, por exemplo, acessar todos os dias a rede social, todos os dias abre o e-mail, todos os dias faz alguma coisa constantemente, existe o caminho neurológico disso. O que ela precisa fazer? Usar esse caminho neurológico de forma generalizada para outras áreas. Pegar essa estratégia que ela utiliza, esses metaprogramas que ela utiliza para ter a constância nesse setor, que eu falei aqui da rede social, mas existem outras coisas também, e pode ser utilizado esse mesmo metaprograma para o exercício físico. Isso serve para várias outras coisas. Eu falei exercício físico porque eu estou vivendo isso agora. Então, isso vale para outras áreas, outras coisas também. Aprender uma habilidade nova, um conhecimento novo, como, por exemplo, línguas.
Se é teu objetivo aprender outra língua, primeira coisa, saiba que a constância vai, sem sombra de dúvida, ser necessária. A outra coisa é a didática certa. Tem gente adulta que entra numa escola de inglês, por exemplo, e estabelece uma crença de que ela não aprende mais o inglês porque viveu um ensino, um processo de ensino-aprendizagem numa didática inadequada para o adulto. E aí, o que ela faz? Ela generaliza. Diz que ela não consegue aprender inglês. Que não é para ela, por causa da idade, que é coisa de jovem. O problema é a didática. A didática certa, com a constância, você pode aprender qualquer coisa na sua vida. Em qualquer momento. Não importa a sua idade. Isso é fato. E, de novo, a neurociência está aí cada vez mais comprovando essa situação. Por isso, olha, uma outra necessidade para que você desenvolva a constância é evitar adiar as tarefas importantes. É você manter um compromisso com a consistência. Existe uma ferramenta que caiu em desuso, chamada Agenda, que é uma ferramenta muito, muito necessária. A agenda ela não foi criada do nada, minha gente. A agenda ela foi criada para dar suporte para a nossa mente, para justamente criar essa constância. Se você não utiliza mais a sua agenda de papel, se você tem um celular, saiba que você tem uma agenda no seu celular. E essa agenda precisa ser utilizada. Não é à toa, é para o suporte do seu sistema. É para que você possa usufruir dessa estratégia para estabelecer essa constância e alcançar os seus resultados. Junto da constância, uma outra habilidade que vai ser muito importante você também desenvolver é a resiliência. Eu já trouxe uma aula de resiliência aqui para vocês. A gente já falou de resiliência. Então, estar preparado para enfrentar os desafios, as adversidades, isso vai fazer muita diferença no desenvolvimento da constância. A constância e a motivação temporária são dois estados de espírito que frequentemente vão influenciar as ações de vocês, as decisões. Mas são distintos. As pessoas às vezes confundem constância com motivação temporária. São diferentes. A natureza e o impacto nos resultados, né, faz com que você separe essas duas coisas. A grande diferença da motivação temporária para a constância está justamente nessa estrutura emocional que existe por trás de cada uma delas. A motivação, por exemplo, é um estado que muitos de nós já experimentamos em algum momento. Normalmente ela ocorre quando nos sentimos entusiasmados com as coisas, inspirados, cheios de energia para alcançar um objetivo específico. E ela pode, inclusive, ser desencadeada por eventos, pequenos eventos. São âncoras, como nós falamos em PNL. Temos até exercícios, ferramentas para que você possa ativar essas motivações temporárias, né? Pode ser utilizada uma palavra, uma frase, uma visualização. Pode ser utilizado uma recompensa, né, imediata. Agora, a motivação temporária, ela é exatamente o que o nome sugere. Ela é temporária. Ela tende a ser ali fugaz, ela rapidamente desaparece. Aí faz com que a gente tenha aquela sensação de desânimo, desinteresse, aquele tédio. Se a gente não sustentar essa motivação, isso vai acontecer.
Isso pode ser influenciado, muitas vezes, por fatores externos, por coisas que acontecem externamente. Ou coisas que acontecem e não são suficientes para nos manter ali, focados. Principalmente quando aparecem ali as dificuldades. A gente muda o foco. Já a constância. Se a gente observar, a constância ela vai ser uma qualidade interna, que vai se basear em quê? Determinação, que é um recurso que você tem, que eu tenho, que todos nós temos. A determinação em algum momento da sua vida se fez presente. Se você não está tendo nesse momento determinação, você precisa reativar e usar isso de forma repetida. Outro recurso também, a autodisciplina, para que você permaneça na constância, na repetição, o compromisso com o seu objetivo. E aí, isso, com absoluta certeza, vai ter clareza ali para você na diferenciação da motivação temporária e na constância. A constância ela não depende de estímulo externo. Ela não depende de circunstâncias favoráveis, de coisas que venham ali, no momento certo. Não. Ela é uma força que vai nos manter sempre avançando, mesmo quando a motivação cai, mesmo quando ela diminui, a motivação diminui. Deixa eu tirar esse. A constância ela está enraizada, minha gente. Se você automatizar ela, ela vai estar enraizada nos seus valores, nas suas metas de longo prazo. Ela vai permitir você estabelecer aquele plano que eu falei agora há pouco. E além de estabelecer o plano, vai te permitir seguir esse plano, independente de altos e baixos emocionais. Através dessa constância que eu estou aqui propondo a vocês, você pode desenvolver resiliência, como eu falei, que é muito necessária em todos os setores da nossa vida. A resiliência vai permitir que você supere qualquer obstáculo. Tem um livro sensacional, eu tenho até aqui na nossa biblioteca, chamado As Vantagens das Adversidades. É um livro sensacional. É um livro de um médico. Ele tem deficiência visual, ele é cego. E além de ter se formado médico, ele se tornou um alpinista. No livro, ele narra justamente todo o trajeto que ele teve que passar, toda a preparação, todo o plano que ele teve que traçar para ele alcançar o pico do Everest. Ele escalou o Everest, sendo cego. Então, o livro é sensacional e ele mostra justamente o quanto as adversidades que surgiram durante todo o processo e durante toda a vida dele foram importantes para que ele se moldasse. O que esse cara desenvolveu? A constância. A constância, ela é muito, muito poderosa. E como eu já disse aqui, a neurociência prova o tanto que você pode desenvolvê-la. É uma habilidade moldável do nosso comportamento. É uma habilidade que você desenvolve como um hábito e isso vai trazer resultados saudáveis, uma vida saudável. Quando você se compromete a trabalhar constantemente na direção dos seus objetivos, isso vai criar rotinas. E a nossa mente, ela precisa de rotinas. Vai criar padrões de comportamentos saudáveis que vão levar você cada vez mais perto dos seus objetivos. Hábitos consistentes são a base para o sucesso contínuo. A gente fala tanto na teoria de Kaizen, né? Quem já me ouviu falando aqui da teoria de Kaizen? Uma teoria que foi desenvolvida no Japão, melhor dizendo, chegou nos Estados Unidos depois, mas foi desenvolvida no Japão depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi muito severa para o Japão. O povo japonês sofreu muito, muitas perdas materiais, muita dor emocional foi gerada. E o Japão rapidamente se reconstruiu.
essa reconstrução do Japão se deu justamente por conta da consistência que eles estabeleceram nas ações. Essa teoria chamada Kaizen, que se traduz na melhoria contínua, começou na década de 60, dentro das indústrias japonesas. Para que o Japão se reconstruísse economicamente, as indústrias foram fundamentais. E a teoria do Kaizen foi a estratégia utilizada das indústrias. Chegou no Brasil, depois que passou pelos Estados Unidos, que foi refinada pelo americano, e chegou no Brasil nos anos 90, quando a indústria japonesa chegou no Brasil, né, teve a abertura da economia brasileira para as indústrias estrangeiras, e aqui chegou a teoria do Kaizen na década de 90. E a partir da década de 90, começou a pensar, assim, estruturar processos de melhoria contínua dentro das indústrias brasileiras. E chegou para o desenvolvimento pessoal essa visão, essa mesma forma de enxergar o desenvolvimento da indústria na vida das pessoas, seja profissionalmente ou pessoalmente. E o que essa filosofia nos traz? Um processo de crescimento através de pequenos processos melhores a cada dia, para que a soma desses pequenos processos melhores se transforme num grande processo, num grande resultado. E aí, o cálculo matemático feito dentro do processo do Kaizen é 1% melhor a cada dia. Tem gente que olha assim, mas, poxa, 1% apenas? Isso não dá motivação, porque está com o filtro inadequado para olhar para essa filosofia. Para as pessoas que precisam ver um grande resultado para se motivarem, é só olhar para essa somatória, para essa matemática por trás dessa teoria, ao longo de um ano. 1% por dia. Vão ser 365 dias. Esse 1% somado a 1%, depois mais 1%, depois mais 1%, isso tem um crescimento exponencial que, ao longo de um ano, passa de 3.000%. Apenas um ano. Passa de 3.000%, minha gente. E olha que, se você for pensar o que significa 1% por dia, às vezes é apenas uma palavra nova que você insere no seu vocabulário. Às vezes é uma pessoa nova que você se relaciona naquele dia novo. Às vezes é um momento em que você sai da sua zona homeostática, né, da sua zona de conforto, que essa saída permite que você amplie mais a sua zona de conforto. Às vezes é uma oportunidade que você tem de falar algo que você está sentindo e que você, mesmo diante do estresse imposto por essa suposta exposição, né? Porque às vezes isso faz com que as pessoas desistam de falar, porque imaginam que vão ser expostos, vão ser julgados e blá, blá, blá. Só o fato de você ultrapassar um pouquinho essa linha já permite que você tenha ali 1% de ganho. 1% de ganho. O João fala, é possível e, acima de tudo, sustentável. Exatamente. Eu acho que essa palavra, João, ela é fundamental. Sustentável. Porque significa que vai poder ser continuado. Aquilo que você começa e não há sustentabilidade, aquilo que você começa já num esforço muito grande, não tem constância, né? Não vai permitir que você tenha sustentabilidade. Às vezes as pessoas, quando estão em processo de coach, né, eu tenho alguns coaches, e quando a gente vai aplicar aquela ferramenta
da roda da vida sistêmica, as pessoas olham para o resultado que colocou de nível de satisfação que estão no estado atual e querem colocar como objetivo, ou seja, o estado desejado, dobrar a nota, dobrar a meta, né? A gente tem até um meme aí em relação a esse dobrar a meta aí no Brasil, né? E às vezes esse dobrar a meta num prazo que a pessoa estabelece não é sustentável. A gente, como coach, não pode ali falar para a pessoa isso. A gente precisa criar ali perguntas que permitam que ela enxergue isso. E a gente pode dar algumas orientações nesse sentido, mas dizer para a pessoa, olha, esse setor aí que você botou esse objetivo, talvez você deva repensar, porque isso não vai sustentar, né? E o processo nos impede de apontar isso, a não ser que a gente pare o processo de coach e vá para um processo de mentoria, por exemplo, né? Que é hoje totalmente cabível nesse processo de coach. Mas ainda assim é preciso que a pessoa compreenda e traga para o seu filtro essa sustentabilidade. A constância ela está justamente nesse conceito de ser sustentável. Porque senão você não aguenta. Senão você não aguenta. Recentemente, eu falei agora há pouco sobre a questão de exercício físico. Recentemente, eu retornei às atividades físicas mais focadas na musculação, pelos benefícios e também pela necessidade que eu estou hoje, em termos de idade, em termos de estrutura óssea e por aí vai. Estudos feitos, né? Avaliações feitas e a necessidade muito presente. E aí nós começamos. E lá em casa nós entramos todos num processo de desenvolvimento do exercício físico baseado na musculação. E a semana zero, que eu classifico, eu chamei de semana zero, é aquela semana justamente que nós precisamos criar um processo de sustentabilidade, de continuidade, de constância. Se na primeira semana, na semana zero, nós tivéssemos tido um exagero, isso não seria sustentável. O meu sistema estaria me sabotando. Eu não iria dar continuidade no processo. Então, foi muito necessário que a semana zero tivesse tido todo um aparato, toda uma preocupação, toda uma estruturação para que fosse sustentável o processo. E nós passamos pela semana zero e começamos a semana 1. E a semana 1 já foi mais ritmada, já foi mais perceptível o benefício. Na semana zero, o benefício praticamente imperceptível. O único benefício percebido na semana zero foi a ausência excessiva das dores musculares. Então, isso foi benéfico, foi perceptível isso. Mas na semana 1, as dores ainda permaneciam. Por quê? Porque não houve aquele exagero, aquele excesso. Isso foi gradativamente, porque num processo de transformação da massa corpórea, existe a necessidade de uma hipertrofia muscular. E essa hipertrofia muscular, essa transformação de massa gorda e massa magra, existe um processo de informação para o sistema nervoso, e normalmente essa informação ela é através de dores. Eu já falei, tem uma aula sobre dores aqui, baseado em neurociência, então há essa necessidade para o desenvolvimento da hipertrofia, a experiência envolvendo ali a comunicação do sistema nervoso através das dores. E como eu falo, né? A dor ela é um milkshake. Não existe só a dor física. O milkshake não existe só o leite,
porque senão é leite. Não existe só o chocolate, senão é chocolate. O milkshake é o leite e o chocolate. E faz com que essa metáfora, comparando com a dor, nos mostre que a dor física está ali junto com uma dor emocional. É aí onde vem a estratégia de você compreender da utilização da informação que vale ouro, que eu tenho dito para vocês aqui. Você tem informações valiosas, muda o jogo. Você praticar essa informação valiosa, muda o resultado. Então, quando eu tenho essa informação, o que eu posso utilizar? Eu posso, por exemplo, pegar essa necessidade do processo de hipertrofia dos músculos, né, para que eu possa ter uma saúde física, né, e uma gradativa sensação de força, de juventude, eu posso utilizar a estratégia da dor física e emocional para transformar isso em ganhos, em resultados eudaimônicos. Porque isso vai me permitir ter um prazer futuro a partir dessa transformação da minha massa corpórea, mesmo diante da sensação de dor física e emocional. E aí, como, Masulo, aí vem a questão de você compreender, né? Como que o dor no músculo, porque eu fiz exercício, tem dor emocional? Muito simples de compreender. Ó. Quando você está com os filtros certos, você tem a informação, muito simples de compreender. Quando você dói o músculo e você vai precisar utilizar o braço, vem uma dor emocional de não estar conseguindo. Quantas vezes na sua vida você já viveu essa dor emocional de não estar conseguindo as coisas? E aí o que é que você faz? Você generaliza para tudo na sua vida. Se você tem a informação e você utiliza essa informação de forma adequada, você não vai generalizar para as outras coisas. Você vai usar isso de uma outra perspectiva, tendo a certeza de que aquilo é para uma utilização futura dos seus braços muito mais benéfico do que você está tendo hoje. Então, você transforma essa dor momentânea, essa dor emocional de não estar conseguindo, né, como uma força para você conseguir algo maior no futuro. Então, isso são estratégias emocionais que você pode utilizar. Agora, só saber disso já ajuda? Ajuda. Agora, a prática disso é que faz a diferença. É que faz com que você mantenha a constância no exercício físico. Porque se você não parar essa generalização da dor para outras áreas da sua vida, você vai parar o exercício físico, porque o teu inconsciente vai te convencer de que aquele exercício físico vai te impedir de fazer o que você quer. Deu para entender isso, minha gente? Essa generalização é que acaba com a nossa estratégia. A generalização ela precisa ser usada de forma muito adequada. E para isso, o que é que você pode fazer? Você pode utilizar essa constância nas suas ações para ver esses resultados positivos ir surgindo, para ver os seus esforços, a sua autoconfiança vai aumentar com isso. Você começa a acreditar que é capaz de realizar outras coisas. A tua percepção de autoeficácia, ela vai crescendo. E uma das coisas que mais prejudica as nossas ações no que nós queremos fazer de diferente é essa percepção de autoeficácia, de que a gente consegue fazer as coisas. Isso vai motivar você a continuar indo em direção às suas metas, seus objetivos. É uma poderosa chave para que você consiga sucesso a longo prazo. É uma chave fantástica, extraordinária, para que você supere os seus objetivos, os seus obstáculos, melhor dizendo.
para que você desenvolva seus hábitos saudáveis. E como eu disse, né, construindo de maneira gradual, contínua. Isso vai aumentando a tua confiança. Por isso, minha gente, da próxima vez que vocês estabelecerem aí metas para vocês, lembre-se que a constância ela vai ser uma aliada, talvez a aliada mais poderosa no seu caminho de sucesso. Mais poderosa. Quando a gente estabelece essas metas, quando a gente passa a desenvolver ações para ir em busca dessas metas, não é só uma questão de força de vontade. Existem raízes profundas em nosso cérebro. Existem, inclusive, na forma com que ele processa informações e os nossos comportamentos estão ligados com essa questão dos hábitos. A compreensão baseada na neurociência faz com que a gente consiga olhar como o cérebro lida com essa constância. E como que a gente pode utilizar esse conhecimento? Eu já falei aqui, né? O cérebro é altamente adaptável. Essa é uma das suas características mais fantásticas. É justamente essa capacidade de criar, de fortalecer conexões neurais, respostas comportamentais repetidas. Essa neuroplasticidade que o cérebro tem é uma característica que pode ser tanto um aliado quanto um inimigo. Tanto a gente pode utilizar para formar bons hábitos, quanto a gente pode utilizar para formar maus hábitos. E a constância em formar bons hábitos, da mesma forma, pode ser também que você esteja utilizando a constância para formar maus hábitos. O vício, por exemplo, é a utilização da constância para formar um hábito ruim. As conexões neurais que se formam, são partes integrantes do ciclo do hábito. Existem 3 etapas na formação de um hábito. Primeiro, é o gatilho que inicia. É o início, né? É a deixa para que aquilo aconteça. Aí vem a rotina. A ação ou o comportamento em si que você tem, você faz, e que traz uma recompensa. Essa recompensa forma a terceira etapa. Que essa recompensa traz alguma satisfação, traz um benefício. Né? E aí o cérebro vai desempenhar um papel vital em todas essas etapas. No sistema de recompensa, por exemplo, a constância, ela desencadeia ali, nesse sistema de recompensa, né, uma produção, uma liberação de dopamina que vai ser associado a essa ação. E aí isso cria o quê? Uma recompensa positiva. Isso dá um motivo interno para você continuar a fazer aquilo. Nesse sistema de recompensa também acaba sendo responsável, né, por esse prazer que sentimos quando completamos um hábito ou alcançamos esse objetivo desejado. Essa informação que volta como feedback positivo motiva o cérebro da gente a buscar a repetição desse comportamento. Poxa, eu fiz isso, tive esse prazer. Se eu fizer novamente, eu vou ter prazer de novo. E eu vou ter prazer de novo. E eu vou ter prazer de novo. Quando a gente tem a informação adequada, né, baseado nessas evidências trazidas pela neurociência, a gente tem, em favor da constância, da repetição, né, uma forma de estruturar os nossos hábitos de maneira saudável, criando rotinas que facilite o alcance de objetivos positivos, de ações desejadas.
Quanto mais nós usarmos isso de maneira integrada, quanto mais nós usarmos a sensação de conquista, de recompensa, né, a resultados, as ações diárias, mais forte é a conexão neural associada a ela. Por isso que você deve utilizar essa estratégia quando você tem resultados desejados. Sempre com o filtro aberto para que resultado desejado é esse que você estabeleceu. Foi de forma consciente ou é um resultado desejado de forma inconsciente? Normalmente, os desejados de forma inconsciente estão baseados em generalizações passadas, que podem não estar sendo resultados benéficos no momento presente. Porque como são baseados no momento em contextos passados, pode ser que esses contextos passados não estejam sendo benéficos no momento presente. Então, esses resultados desejados inconscientemente, eles precisam ser bastante observados. Se for o caso, alterados. A constância não é apenas uma questão de vontade. Precisa ficar muito claro para vocês. É um processo. E é um processo que ocorre no nível neuronal. À medida que a gente pratica, repetidamente, isso aí não há dúvida, né? Isso vai fortalecendo as nossas conexões neurais. Isso vai ajudar você a compreender isso, minha gente. Vai ajudar vocês a lidarem melhor com essa constância que pode capacitar a desenvolver bons hábitos, como eu já falei, né? Esse aspecto fundamental da nossa vida, do dia a dia, muitas vezes, e muitas pessoas, elas não estão percebendo o quanto essas ações que elas têm repetidas vezes no dia a dia, elas são guiadas por esses comportamentos automáticos baseado no que eu acabei de falar, em experiências passadas. Cada vez mais, quando a gente mergulha na questão da constância dentro do mundo das neurociências, a gente desvenda o que está por trás dessas formações de hábitos. Os insights que são fornecidos a partir desses estudos nos ajuda a manter padrões de comportamento saudáveis. Existe o looping do hábito no cérebro. Teve um cientista que popularizou a ideia do loop do hábito, né, que eu acabei de falar sobre isso, né, chamado Charles Duhigg. Duhigg, eu não sei se a pronúncia está certa. É D-U-H-I-G, acho que é isso. Charles Duhigg, uma coisa assim. Que popularizou esse loop do hábito. Como eu falei, né? São 3 etapas. É a deixa, é o gatilho, desencadeia o início do hábito. Pode ser externo, um sinal através de uma imagem, de um som, de um cheiro. Pode ser uma emoção, pode ser um evento que sugira ali, que é hora de iniciar um comportamento, e por aí vai. Aí vem a rotina e vem a recompensa. Então, são essas 3 etapas que um hábito se forma. E você pode utilizar isso para criar, para desenvolver hábitos saudáveis, através, né, dessa maleabilidade que o nosso cérebro tem. Existem neurotransmissores, como vocês já me ouviram falar muito aqui, inclusive eu falei da dopamina, que quando está ali sendo utilizado de maneira adequada, ela desempenha um papel fundamental na formação dos hábitos. Quando não, os hábitos ruins também vão ser ali estabelecidos através da associação dessa recompensa e o desenvolvimento, né, da dopamina. Quando uma ação é seguida por essa recompensa, automaticamente a dopamina é liberada. Vem aquela sensação de satisfação. E isso faz com que a gente queira novamente ter isso. Os estudos de neuroimagem, que são feitos através de ressonância magnética, através de PET scan,
permitiram que os neurocientistas pudessem observar exatamente a ação que o cérebro desenvolve durante a formação desses hábitos. A área mais trabalhada, mais ativada nessa utilização dos hábitos é o córtex pré-frontal, que é justamente a parte do nosso cérebro que é responsável pelo planejamento, pela tomada de decisões. E isso faz com que essa parte seja utilizada nessa formação dos hábitos. Além disso, esses estudos de formação de hábitos, né, em casos de pacientes com lesões cerebrais, a neurociência trouxe alguns insights adicionais sobre como o cérebro pode ser utilizado nessa formação de hábitos. Por exemplo, desenvolver hábitos com práticas regulares de alimentação saudável, de exercício, de meditação, de visualização para a criação de memórias futuras de forma racional, colocando ali coisas positivas. Isso vai ajudar nessa estrutura que o cérebro tem para a formação desses bons hábitos. Os estudos neurocientíficos trazem muita luz de como nós podemos criar padrões de comportamentos positivos, saudáveis e automatizar esses padrões de comportamento. Se você puder parar um tempo, escrever quais são os hábitos que você deseja ter, escrever os hábitos que você tem hoje, fazer uma comparação. Quais são os hábitos que você tem hoje que podem serem editados ou reforçados para que você estabeleça os hábitos que você deseja? Isso é uma boa estratégia. Ainda, se você pegar e observar os hábitos que você tem hoje, que estão dificultando ou que podem dificultar os hábitos que você deseja ter no futuro, para que você possa, então, modificá-los, isso vai ser outra estratégia muito benéfica para você. Então, essa clareza, essa expansão de consciência e a aplicação da constância no desenvolvimento desses hábitos saudáveis, isso são chaves de mudança. Isso são estratégias benéficas para que você possa criar ali uma vida de acordo com o que você deseja. Quando a gente propõe uma expansão de consciência, é justamente nesse aspecto, para que você consiga usar as ferramentas que você tem para que você alcance a vida que você deseja alcançar. E não simplesmente aceitar o que você está tendo. Porque, em verdade, 100% do que nós estamos tendo hoje de resultado na nossa vida, a gente pode influenciar. Se for resultado que você enxerga que não são resultados adequados para você, ou que você quer mais, ou que você quer melhorar, saiba disso. Você tem mecanismo, você tem informações, você tem estratégias para que você possa fazer isso. E o que é mais fascinante, a neurociência traz essas evidências do tanto que a constância é, de fato, um comportamento moldável pelo nosso cérebro. Cada vez que eu me aprofundo nas neurociências, eu me apaixono mais. Por quê? Porque eu estou me dotando de conhecimento, de ferramentas, para eu melhorar os meus resultados, para que eu possa ter resultados melhores. A nossa máquina cerebral, ela é uma máquina muito flexível. E essa flexibilidade, ela precisa ser usada de forma benéfica para a gente. Identificar os obstáculos como falta de motivação, distrações, falta de foco, autocontrole limitado, medo do fracasso, comparações
generalizações de situações negativas para o momento presente, falta de você planejar as coisas, talvez uma queda de motivação, de energia após um fracasso, ou, não diria um fracasso, diria um resultado indesejado. O ambiente que você está inserido que não é favorável, o estresse gerado quando você tem que alcançar um objetivo, tudo isso são informações que você pode alterar, porque você tem flexibilidade no seu cérebro para isso. Desde que você coloque ali energia. O autoconhecimento, minha gente, é o caminho. É o primeiro passo para você vencer procrastinação, autossabotagem, para que você possa desenvolver a sua autoimagem, para que você possa desenvolver a sua autoestima. E para isso é importante você se colocar ali alguns objetivos, algumas metas muito claras, né? Dividir em etapas menores, estabelecer prazos pequenos, eliminar as distrações, afasta. O que é distração? Afasta. Praticar o que a neurociência chama de autorregulação emocional. Sentiu ali, por exemplo, um momento que você sentiu triste, o que você pode ali misturar com essa tristeza? Para que você transforme essa tristeza em um estado emocional mais adequado, mais adaptativo. Uma dificuldade que você vive te traz uma tristeza, te traz uma raiva. Como é que você pode autorregular esse estado emocional? Isso é inteligência emocional. Estabelecer rotinas e manter, minha gente. Manter. Cultivem também a autocompaixão. Não seja muito duro com você. A autocompaixão, ela vai ajudar você a superar qualquer autossabotagem. Se você se tratar com gentileza, se você cuidar de você. Se for necessário, procura apoio. Nós temos uma rede de apoio aqui dentro do ICP Academy. Vocês têm, tanto em mim, quanto em Celiane, quanto em Negreiros, quanto nos colegas de vocês aqui do ICP Academy, uma rede de apoio. E uma boa estratégia é você estar utilizando aí a visualização futura, positiva, construindo memórias futuras. Eu já, inclusive, falei muito sobre isso aqui. As pessoas, às vezes, subestimam o poder da visualização. Subestimam e não utilizam de forma adequada. Muitas vezes as pessoas utilizam a visualização para o negativo, né? Acabam focando mais no negativo do que utilizando essa estratégia de visualização para o positivo. E aqui o ambiente do ICP Academy permite que vocês estejam com esses filtros abertos. Então, olha a constância. Constância. Terminou a aula? Para. Pensa, o que eu aprendi nessa aula? O que eu posso já, agora, praticar? O que eu posso neuroassociar a esse aprendizado para que eu use como gatilho, para que eu crie uma rotina baseada nesse aprendizado, para gerar uma recompensa? Lembrem do looping do hábito, né? Você precisa de um gatilho, da rotina e da recompensa. Para. Terminou a aula, faz isso. 2 minutinhos você pare para fazer isso. E aí você começa a generalizar essa estratégia para os outros setores da tua vida, para os outros setores em que você fez aquela comparação, a qual eu falei, né, dos hábitos que você está tendo, dos hábitos que você quer ter, e qual que você está precisando melhorar. Faz isso, cria esse loop. As pessoas, inclusive, na aula de procrastinação, nós tivemos várias intervenções, teve um aluno, inclusive, que uma das demandas que mais ele busca resolver é a procrastinação. A estratégia que eu passei foi simples para ele. Só que é aquela coisa, né? A pessoa que está automatizada a procrastinação, quando vem uma estratégia de mudança, ela tende a criar uma barreira. E se for simples, ela cria uma barreira ainda maior. Porque ela acha que, como o problema é tão complexo para ela,
Como que a resposta vai ser simples? A pessoa que tem resultados tão ruins, negativos, com um comportamento como a procrastinação, ela precisa ter ali um esforço, teoricamente, né? Não é que ela precisa, ela acha que precisa. Um esforço proporcional ao resultado indesejado que ela está tendo com o comportamento. É o conceito que a pessoa amplia do problema. É um problema muito grande, a resposta para resolver isso também tem que ser grande. E não necessariamente. Existe até uma metáfora que eu conto, que eu gosto de contar, que o cara estava à deriva numa lancha caríssima, uma lancha de última geração, que ninguém conseguia consertar, que estava lá presente com ele. Ele teve que entrar em contato com um especialista que veio de helicóptero, cobrou um absurdo, chegou lá na hora, deu 2 batidinhas num ponto específico do motor e a lancha, puf, funcionou. O cara virou para ele e disse, mas peraí, eu vou te pagar esse absurdo de dinheiro por essas 2 batidinhas que você deu? O cara virou e disse, não, não é pelas batidas. Você vai me pagar pelo tanto de coisa que eu tive que fazer para saber exatamente onde eu precisava dar as 2 batidinhas. Então é muito diferente. Às vezes a resposta é simples, só que para chegar naquela resposta simples, teve que passar por todo um processo. Então, ninguém, muitas vezes, tem gente que não consegue enxergar isso. Principalmente, como eu falei, o conceito do problema está ampliado ali. Deu para entender isso, minha gente? Maravilha. Então, constância. Esse é o nome do jogo. Não é motivação, não é disciplina, não é nada. O nome do jogo chama constância. A constância muda o jogo. Coloquem isso no coração de vocês. Permaneçam em constância. E vocês vão ver o resultado. Maravilha. Espero que eu tenha plantado aí uma sementinha benéfica aí no coração de vocês e que vocês possam aproveitar isso, colocando em prática. Um ótimo dia para todo mundo, um grande beijo. Ó, o Negreiros já está pedindo foto. Essa mãozinha do Negreiros é foto. Ele já está pedindo foto. Vamos lá. Na foto. 1, 2, 3. Feliz! Maravilha, minha gente. Um ótimo dia para todo mundo.